Olá, papais e mamães, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre o tema pais, sejam exemplos para os seus filhos. É isso mesmo, a gente precisa ser referência na vida dos nossos filhos, a gente precisa dar exemplos, porque isso vai ajudar no desenvolvimento e na segurança que os nossos filhos vão ter. Mas não é qualquer exemplo que a gente vai ser, a gente precisa ser exemplo e referência de acordo com a palavra, com aquilo que o nosso Pai nos ensina, com aquilo que Ele representou e com aquilo que Ele representa para nós. É nele que a gente precisa se espelhar, para que a gente seja referência, para que a gente tenha conduta, para que a gente tenha um estilo de vida cristão, para que os nossos filhos possam olhar e serem imitadores de nós, assim como nós somos de Cristo. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala assim: tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é assim que nós pais devemos ser para os nossos filhos. Nós devemos ser essa referência, imitando ao nosso Deus, meditando na palavra dele, tendo um estilo de vida cristão, para que os nossos filhos possam nos ver como essa referência espiritual, como aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo. Nós devemos influenciar os nossos filhos na palavra de Deus, fundamentá-los nessa palavra. E para isso nós precisamos estar fundamentados nela. Nós precisamos passar para os nossos filhos ser referenciais para eles éticos e morais, de acordo com o que a palavra nos ensina. Mas qual deve ser a nossa conduta como pais? A palavra nos fala que nós não devemos amar o mundo e nem o que nele há, mas que nós devemos amar a Deus, porque se a gente ama o mundo, o amor de Deus não está em nós. Então a gente precisa amar o nosso Deus, nós precisamos ter uma vida diante do Senhor. E essa é a conduta certa e correta para que nós possamos influenciar e ser referência para os nossos filhos. Muito importante também em sermos referenciais e exemplo para os nossos filhos é o diálogo que nós vamos ter com eles. Através da conversa, mostrar para eles a palavra, mostrar o que a palavra nos fala sobre conduta, sobre vida com Deus, sobre forma de caminhar e de proceder. Com esse diálogo, lendo a palavra junto com os nossos filhos, dessa forma a gente já vai encaminhar os nossos filhos desde pequenos também a ler a palavra, na leitura, na meditação da palavra. Os nossos filhos precisam ver em nós essa busca, né? A palavra nos fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como os nossos filhos vão ter dentro do coração essa vontade, essa chama acesa de buscar a Deus em primeiro lugar, se eles não verem isso em nós? A gente precisa entender a importância da gente ser essa referência, do que a gente faz impactar a vida deles positivamente. Me lembro quando eu era pequena, eu sempre via meu pai dizimando, foi algo que me marcou desde pequena e é algo que eu nunca tive dúvida e que nunca me faltou entendimento, porque eu via o exemplo no meu pai. Então, é muito importante a gente ser exemplo. Aquilo que a gente quer que os nossos filhos façam, o caminho que a gente quer que eles sigam, a gente precisa seguir primeiro. Eles vão estar sempre olhando para a gente. Nós que convivemos com ele, maior parte do tempo, eles vão estar sempre olhando para a gente. Se algo fugir do controle, se alguma coisa que a gente faça não for legal, não tem problema. O importante é sentar com os nossos filhos e mostrar que não foi legal e mostrar para ele qual é o caminho certo a seguir. O discurso deve estar sempre bem alinhado com a nossa prática. Em Tiago 1:22, a palavra nos fala para a gente ser praticantes da palavra e não só ouvintes. E isso é o maior exemplo de que nós devemos ser exemplos para os nossos filhos, porque a gente tem que praticar aquilo que a gente fala com eles. Não adianta a gente falar uma coisa e vivenciar outra dentro da nossa casa. A gente precisa ter alinhamento entre o que a gente fala, entre o que a gente ensina e o que a gente vive. E eu tenho certeza que se nós como pais estivermos meditando dia e noite na palavra, buscando ao Senhor, sendo praticantes daquela conduta que o Senhor nos ensina e nos mostra na palavra de Deus, nós seremos exemplo para os nossos filhos e eles serão transformados também através do impacto do nosso comportamento e da nossa conduta na vida deles. Os nossos bons exemplos e referências vão fazer com que os nossos filhos se tornem mais confiantes. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessa aula e até a próxima!